Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos no culto da renovação, nossa terça-feira, culto também do Tadel, onde todos os líderes de célula estão se preparando para dirigirem as células durante essa semana. Nós desejamos que todos aqui possam ter uma semana de serviço ao Senhor, através da pregação da palavra, da oração, da comunicação. Em dias de isolamento, nós podemos usar todos os recursos possíveis de comunicação para fazer com que a palavra de Deus chegue onde ela precisa chegar. Assim como você está, vamos orar pela palavra que nós vamos ouvir. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos em muitas casas neste momento, para recebermos uma palavra do Senhor para estes dias. Espírito Santo, traga convencimento ao nosso coração, para não sermos apenas bons conhecedores da Tua palavra, mas aqueles que vão praticá-la em dias de adversidade. Faça cada um resplandecer como luzeiros em dias de trevas, como, Senhor, pessoas corajosas em dias de medo. A Tua palavra, Senhor, seja o nosso escudo da fé. A Tua palavra nos alimente e nos oriente nestes dias. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a refletir conosco sobre dias de crise como dias de grandes oportunidades. O Senhor Jesus, Ele viveu em grandes batalhas, em grandes lutas, em grandes sofrimentos, mas Ele venceu. No livro de Isaías, capítulo 53, verso 3, diz que Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores e sabe o que é sofrer. Era desprezado e dele nós não fizemos caso, não deram atenção. Então o Senhor Jesus, Ele viveu o desprezo, a rejeição, e era chamado de servo sofredor ou homem de dores. Então ele venceu em dias em que as coisas também não estavam fáceis, era tudo adverso. As crises, na verdade, são grandes oportunidades. São instrumentos de Deus para nos quebrantar, ou seja, gerar arrependimento ou quebrar o nosso orgulho.
a altivez, a soberba, que tudo estava no nosso controle, a vida toda estava no nosso controle. A crise quebrou os planos que muitos tinham, que nós tínhamos, mas também essa crise ela pode trazer quebrantamento, arrependimento, e a gente volta para os princípios de Deus, ou vai quebrar, mas precisa quebrar o nosso orgulho, que precisa quebrar a nossa independência de Deus, precisa quebrar tudo que nós pensamos fora dos propósitos de Deus. Por isso que é um tempo de oportunidade, de nos aproximarmos de Deus. No livro de Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Embora sendo filho, a Bíblia diz, ele aprendeu pela obediência, pelas coisas que sofreu. Nós vamos aprender muitas coisas pelo sofrimento. O sofrimento é um grande pedagogo de maturidade, de experiências com Deus. Oportunidade para você superar. É uma oportunidade para você vencer etapas que ainda não venceu na sua vida. É dito que pessoas só seguem pessoas que superaram situações na sua vida. Superaram uma enfermidade, superaram vícios, superaram enfermidades. Pessoas que superaram crises são seguidas. Você olha e lê biografia de pessoas que venceram. Ninguém segue covarde. Eu nunca apresentei uma criança chamada Judas. Nunca. Mas eu apresento criança chamada Pedro, apresento criança chamada Tiago. Todos os que sofreram e venceram são pessoas que são seguidas. A crise é uma oportunidade para você ser um vencedor e pessoa que supera. Muitos vão cair pelo caminho, não pela Covid-19, mas vão cair pela depressão, pelo desânimo, pelo medo, que para mim acho que é o vírus que está mais solto, é o vírus do medo e não o vírus da fé e nem o vírus da coragem e muito menos o vírus do amor. Nestes dias eu quero te convidar a você aproveitar a oportunidade para superar coisas que você até agora não superou. É uma grande oportunidade. Eu não chamo esses dias de crise, mas eu chamo dias de oportunidade. Como vencer? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo número 10, a partir do verso 19 até o verso 25. Como vencer e aproveitar as oportunidades. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros com amor e na prática das boas obras. E o 25 diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Existem passos importantes nesse texto que eu queria compartilhar com vocês para dias difíceis. Passos que nós precisamos dar para se tornar um vencedor e aproveitar a oportunidade. O primeiro deles é entrar com intrepidez no santo lugar. Verso 19. O Senhor Jesus, ele abriu a porta para que nós tivéssemos acesso. Em Mateus capítulo 27, 51, diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Naquele momento o Senhor Jesus abriu as portas para que toda pessoa pudesse ter comunhão direta com Deus. O Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus, porque ali tinha a arca e o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Nas 3 horas da tarde, quando o Senhor Jesus rende o seu espírito a Deus, este véu se rasgou. Deus estava dizendo: a porta está aberta para que nós, de fato, tenhamos comunhão com Ele.
nós nos submetemos à confiança e à governabilidade de Deus. Somente por meio da adoração nós podemos passar e ter acesso ao trono de Deus. Nós aprendemos que entrar na presença de Deus é para adorar. O Santo dos Santos era o lugar de adoração. Ali tinha a arca, em cima da arca, os 2 querubins de frente um para o outro, se olhando, era símbolo de adoração. Primeiro passo, entrar com intrepidez no santo lugar exige adoração. Adorar somente em dias de bênçãos, em que tudo dá certo, em tudo que sai de acordo com o nosso planejado, não é difícil, isso qualquer um faz. Mas Deus está pedindo que a gente entre no tempo para adorar em tempos de dificuldade. João 4:23 diz: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Chegou o tempo de se manifestar os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em tempos bons e em tempos ruins. A nossa adoração está sendo provada. Adorar em casa, adorar fazendo as lides comuns, adorar a Deus com dor, adorar o Senhor com um nível de ansiedade, mas adorar. O primeiro princípio é adorar a Deus em meio às dificuldades. Firme-se na fidelidade de Deus e não nas sugestões da sua mente natural. Firme-se. O primeiro passo é esse: Deus está acima, está governando. Entre ousadamente e diga assim: esse é um tempo que eu tenho a oportunidade de adorar a Deus. Adore não só quando as coisas estão dando certo. Adore agora, em que tudo está fora do seu alcance. Nós não temos mais o controle, nós não sabemos mais a data das coisas, nós não sabemos como fazer isso, nem como fazer aquilo outro. Então adore a Deus. Deus está governando. E Deus espera ser adorado. Por isso que a porta foi aberta. Podemos adorar a Deus em espírito, podemos adorar a Deus em verdade. Adore, bendiga o nome do Senhor. A segunda coisa que o nosso texto de Hebreus diz, no verso 20, que é permitir que a carne seja rasgada. Jesus rasgou a sua carne na cruz para fazer a vontade do Pai. Em João 4:34, Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Permita que a sua carne seja rasgada, o seu ego seja rasgado, os seus planos, as suas ideias. Diga: Deus, eu me arrependo de ter feito coisas sem te consultar. Eu me arrependo de ter vivido sem buscar a tua face. Eu me arrependo. Esse é um tempo especial de você se rasgar e dizer: Senhor, eu vivi de uma forma independente ou irreverente, fiz o que queria, gastei o meu dinheiro do jeito que eu quis, não busquei a tua face, não invoquei o teu nome, não te consultei antes. É um tempo de rasgar a carne. Quer dizer: Senhor, seja misericordioso comigo. Diz lá o verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O Senhor Jesus, não foi em vão o seu sacrifício, Ele foi rasgado, foi furado, para que nós pudéssemos vencer. Então permita também, você estava sendo enfrentado pelas suas próprias escolhas. Talvez hoje a gente está colhendo algumas coisas ruins, porque nós mesmos semeamos no passado. Fizemos coisas sem Deus, sem consultar a Deus, estamos sofrendo hoje. Terceiro passo para a gente aproveitar esta grande oportunidade de enfrentamento dessa crise da Covid-19. O versículo 22, lá, diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Em Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos de Deus, do Senhor a sua justiça que procede de mim. Deus diz que Ele vai nos defender. Deus vai nos defender. A palavra do Senhor diz que se nós chegarmos com um coração sincero e em plena certeza de fé, a nossa fé será o nosso escudo, a nossa defesa. Não haverá nenhuma maldição que vai chegar até nós. É hora de erguer o escudo da fé.
A Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. É impossível, Hebreus capítulo 11, verso 6. Não temos como nos aproximar de Deus senão crer nas suas promessas e na sua segurança. Eu estava lembrando o caso do profeta Balaão, que ele é contratado por dinheiro por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, que estava ainda no deserto, estava se aproximando, né, das terras deles, e ele prometeu muito dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E o Balaão na primeira vez não vai, mas na segunda vez ele vai, e ele se compromete a somente falar o que Deus lhe colocasse na boca. E ele diz lá em Números 23, lá diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e Israel, que coisas tem feito Deus. Não saiu nenhuma maldição. O povo de Deus é um povo inamaldiçoável. E o Balaão foi embora criticado pelo rei, por Balaque, sem nenhum dinheiro no bolso. Mas ele, antes de ir embora, deu um conselho: faça com que as mulheres do teu povo seduzam os israelitas e tenham relações sexuais com eles. Nós sabemos que o final de Balaão foi terrível. Ele foi morto quando o recém-formado exército de Israel invadiu e destruiu os povos. Porque ele não conseguiu amaldiçoar Israel com a sua boca, mas ele deu para o rei uma estratégia. Você quer enfraquecê-los? Então mande as mulheres para lá, para terem relações com eles, e elas vão levar os deuses também. Eles vão enfraquecer. E de fato foi isso que aconteceu. E Deus teve que intervir na história daqueles relacionamentos. E por isso que Balaão morreu do jeito que morreu, assassinado. Logo, o povo de Deus é inamaldiçoável, Deus vai te proteger. Você precisa entender isto. Você precisa entender que há uma cobertura de Deus. E use o escudo da fé contra todos os dardos inflamados do diabo. Não só da pandemia, mas também na mente. Muitos estão doentes espiritualmente. Estão fragilizados nas suas casas. Não conseguem mais viver ou fazer as coisas que faziam antes. Chegue com um coração sincero na presença de Deus. Em quarto lugar, avaliar o coração e purificá-lo de má consciência. Se você fez alguma coisa sem a direção de Deus, é um tempo de você avaliar a sua consciência. Se você usurpou o direito de uma pessoa, é um tempo de se arrepender. Se você fez vistas grossas ao que você deveria fazer e não fez, ou vistas grossas a erros de outros, teus filhos, e não os corrigiu, teus discípulos, e não os corrigiu, se você não quis se incomodar e deixou as coisas erradas, se tentou conseguir algo de um meio ilícito ou ilegítimo, ilegal, talvez está na hora, com certeza é a hora de você se arrepender. Sempre que nós repetimos o mesmo pecado várias vezes, nós vamos cauterizar a nossa consciência, diz a Bíblia. Quando uma pessoa repete a mesma coisa, ela já não tem mais arrependimento. A mente fica cauterizada. Agora é agora. Não deixe a sua mente cauterizar. Não se acostume com os pecados. Não se acostume com os erros. Se você repeti-los, daqui a pouco você não tem mais o sensor do Espírito Santo que te leva a arrepender-se. Então chegue agora, avalie o seu coração. Veja se há algum caminho mau em você, como diz o Salmo 139. Deus, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me e conduza-me pelo caminho eterno. Esse é um tempo de você examinar a sua consciência. Um pecado muitas vezes repetido se torna um hábito. Mas um pecado muitas vezes resistido, ele é eliminado da nossa vida. Não volte aos rudimentos antigos, não volte às coisas antigas. Essa é uma oportunidade de você se tornar um vencedor, e um vencedor se dá a conhecer quando ele está sozinho. Lute as tuas lutas e diga: no Senhor eu vou vencer. Verso 22 diz que verso 22b, nos lavar com a água pura, e o corpo lavado com água pura. A água é símbolo do Espírito Santo e símbolo da palavra. Jesus diz aos discípulos:
em João 13, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lavar-se com a palavra é tão importante nesta hora em que nós vamos trocar, às vezes, sentimentos ruins, errados, pelas promessas de Deus. Nós vamos ser purificados pelas misericórdias de Deus e pela unção do Senhor. Durante o período de oportunidade, ouça Deus. Busque uma palavra no teu devocional. O que Deus está falando comigo nesses dias? Leia. Outra coisa, escreva versículos em folhas grandes e cole na cozinha, no quarto, aquela promessa que Deus fez. Leia, coloque bem grande diante dos seus olhos, na leitura bíblica, escreva. Quando as pessoas chegarem, olha o que é isto. É uma palavra que Deus me deu hoje de manhã. É um maná que eu recebi de Deus. Memorize na palavra do Senhor e guarde ela no coração. Em sexto e último lugar, guarde firme a confissão da esperança. Nesses dias nós precisamos de pessoas que possam profetizar e dizer: tudo vai passar, logo nós vamos vencer. Em Romanos 15, 13 fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Para que vocês transbordem de esperança. Invoque o Deus da esperança. Deus é aquele que faz jorrar água da rocha. É aquele que multiplica os pães para uma multidão. Com 5 pães e 2 peixes, alimenta muitos. Deus é aquele que faz o paralítico andar. Deus é aquele que pode fazer reviver o que está morto. Talvez o amor no teu casamento está morto, ele pode reviver, ressuscitar a partir do derramar do Espírito Santo. Guardar firme a convicção, a consciência da esperança. Nós temos a fé, a esperança e o amor. Esses 3 são os nossos maiores princípios. Desses 3, o maior deles é o amor. Mas a esperança faz aquilo que nos faz viver. Ninguém vive sem esperança. Mas Deus é a fonte da nossa esperança. Por isso, guarde firme a confissão da esperança e diga: eu creio no Senhor. Em Romanos 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Não vai ser uma pandemia que é um princípio de dores que nos fará retroceder, esmorecer, enfraquecer ou diluir o nosso fervor a Deus. Não. Nós somos daqueles que olham para frente. Nós somos daqueles que olham para o alvo. A grande oportunidade que todos nós estamos sendo provados. Todos nós estamos limitados em alguma coisa. Todos nós. Não existe ninguém que não esteja sem limitação. Nós estamos. Agora, nós podemos usar esse tempo para ficar mais fortes. É uma grande oportunidade. Aqueles que diziam: não tenho tempo para ler a Bíblia, agora tem tempo. Eu não tenho tempo para orar, agora tem tempo. Eu não tenho tempo com a minha família, agora tem tempo. Deus está dando uma oportunidade. Você que não conseguia brincar com os teus filhos, está tendo a oportunidade de brincar. Vocês que não tinham tempo para conversar e tomar um chimarrão juntos, agora estão tendo. Mas a maior de todas as oportunidades é entrar no Santo dos Santos. Voltar a sentir a maravilhosa presença de Deus. Os ouvidos, ouvir a voz de Deus para cada dia. Essa é a oportunidade desses dias. Você pode aproveitar esses dias e dizer: foram os dias em que eu mais me aproximei de Deus. Eu saí mais forte desse isolamento. Porque eu aproveitei, eu me aproximei com um coração sincero, eu entrei na presença do Senhor, eu falei com Deus, derramei a minha ansiedade e as minhas preocupações e eu ouvi. Esses dias, adore a Deus, sacrifique o seu ego, a sua vontade, disponha-se a aprender com o Senhor e peça que Jesus intervenha no curso da tua história. Diga: Deus, faz uma mudança, seja em qual área for. É uma oportunidade de você ver Deus operando. Use esses dias. Eu quero orar contigo e nós vamos terminar esse culto, orando, adorando a Deus com um cântico. Mas essa semana, diga: essa semana vai ser uma semana de eu ir para a presença de Deus, ouvir a Deus
e semear esperança. Vamos orar a Deus. Pai, em o nome de Jesus, nós invocamos o teu santo nome. Pedimos a Deus que a fé, a esperança e o amor cresçam em cada um. E que o santo lugar que está aberto, Jesus abriu a porta, nós possamos entrar na tua presença e permanecer na tua presença até que o Senhor nos oriente, nos capacite e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. Nós estamos contando que aqueles que são fiéis a Deus permaneçam em fidelidade ao Senhor. Ligue para um dos números da igreja para que a gente possa te atender nas tuas necessidades. Deus te abençoe. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflição. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.